Vamos dizer nesta noite: bendito, é aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Senhor, abençoa teu servo. Nesta noite, Pai, que está, Senhor, pastor, nesta noite, que vai trazer a tua palavra, Senhor, usa, Senhor, poderosamente, no teu santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. E a oportunidade a qual o Senhor nos concede de poder estar juntamente com os irmãos mais uma vez. Aleluia, Deus. Sou grato a Deus pela vida do meu amigo, pastor Charles. Que Deus continue te abençoando, meu amigo. Você sabe que você mora no meu coração e não paga o Amém? Glória a Deus. Sou grato a Deus pela vida de todos os irmãos que aqui estão, de cada obreiro desta casa. Sou grato a Deus pela vida do meu amigo Ronaldo, que está ali atrás. Ele foi a ponte para nós conhecermos o pastor Charles e essa igreja. Deus continue te abençoando, viu, meu amigo? Glória a Deus, fiquei muito feliz de te ver aí, em nome de Jesus. Sou grato a Deus pela vida do pastor Flávio, pastor Adão. Deus abençoe, viu? Pastor, me conhecendo hoje. Deus continue abençoando, em nome de Jesus, a todos os obreiros desta casa, em especial. Amém? Minha esposa não pôde estar, né? E essa semana eu falo para os irmãos, foi bem difícil. Não vou falar que foi atribuloso, porque a gente passa por umas lutas, mas foi bem difícil. E ela não conseguiu estar comigo hoje, mas que Deus conceda uma nova oportunidade para que ela possa estar aqui, juntamente com os irmãos, em nome de Jesus. Amém? Também trago uma saudação do meu pastor Wellington, ali do Maracanã, em nome de Jesus. Estou congregando ali, em nome de Jesus, e trago um abraço para o meu pastor. Amém? Abra sua Bíblia, livro do Apocalipse. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O capítulo é o de número 2. Aleluia. Glória a A Deus. partir do versículo de número 1. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios,
O capítulo é o de número 5 e o versículo de número 14. Amém? Por isso diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Todos no 3 vamos ler em uma só voz, amém? 1, 2, 3. Por isso diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Pergunta para o seu irmão: já despertou? Já despertou? Poder assentar. Aleluia. Muito me alegra o tema bíblico, que é de grande responsabilidade. Temos este versículo bíblico em nossos corações. Precisamos de um despertamento espiritual nos dias atuais a qual estamos vivendo. Quando nós observamos a carta de Paulo aos Éfesos ou Efésios, nós podemos observar que Paulo vai trazer algumas orientações ao povo que ali se encontrava. E por que não dizer, Paulo, ele permanece cerca de 3 anos pregando ali, e deixa seu filho na fé, Timóteo, para tomar conta dessa igreja, assim passando Áquila, Priscila e também Apolo, passa por aquele lugar. Mais tarde, o apóstolo João vai estar ali em Efésios também. Quando nós observamos esta epístola do apóstolo Paulo, nós podemos extrair alguns ensinamentos para as nossas vidas. E Paulo inicia falando das bênçãos em Cristo Jesus, ou seja, aquilo que Cristo tinha feito na vida dele e através da vida dele para aquele povo. As orações em favor dos Efésios, Paulo faz essa oração. A união dos judeus e gentios em Cristo. Paulo ele diz no capítulo 3, e ser o apóstolo dos gentios, e de fato ele é. Paulo ele no capítulo 3, versículo 14, conhecemos muito bem e usamos muito esse versículo bíblico para campanhas. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos ver que Paulo, a partir do capítulo de número 4, ele começa a exortar a igreja à unidade e também falar sobre uma nova vida em Cristo Jesus. Nós podemos observar que quando chegamos no capítulo de número 5, Paulo ele vem falando sobre o servo de Deus andar na luz. Quando Cristo ele nos resgatou, Cristo ele nos deu uma liberdade de podermos fazer a vontade dele. Cristo ele nos deu uma liberdade de andarmos como ele andou. O próprio apóstolo Paulo ele diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo ele andava na sombra de Cristo. Paulo ele andava como Cristo andou. Paulo ele fazia as obras que Cristo proporcionava para que ele pudesse fazer. Aliás, quando nós vemos Atos dos Apóstolos, quando eles vão entregar as cartas da circuncisão, ele quer ir para Antioquia, quer fazer a sua vontade, passar nas igrejas, entregando as cartas e assim então podendo pregar o evangelho
Evangelho e rever alguns irmãos das igrejas a qual eles haviam plantado. Mas em uma visão, Deus fala para ele: olha, passa a Macedônia, vai para outro lugar. Nós podemos observar que Paulo, ele não andava como ele queria andar. Entenda a mensagem. Paulo, ele não andava como ele queria andar. Paulo, ele não fazia o que ele queria fazer. Paulo, ele não ia para onde ele queria ir. Ele fazia o que Deus queria. Ele andava onde Deus queria que ele andasse. Ele ia onde quer que fosse, debaixo da cobertura do Senhor. Nós podemos observar que o apóstolo Paulo é uma grande referência para mim e para você. E este apóstolo, ele vai implantar muitas igrejas, até que chega no capítulo de número 18 de Atos dos Apóstolos, aonde ali ele está implantando igreja, pregando o evangelho, e chega nessa cidade. A Bíblia diz que ele permanece um tempo, porém Áquila e Priscila fica ali juntamente a Apolo, e ele vai continuando fazendo a missão a qual foi imposto para ele fazer. Entenda uma coisa, que Paulo, ele nunca deixou essas igrejas a qual ele implantou desamparada. Sempre ele deixava alguém para cuidar daquele local e ali levar informações do que estava se passando naquelas igrejas. Entenda uma coisa, meu amado irmão, que tem coisas na nossa vida, dentro da igreja, que o pastor vai precisar saber, para poder então assim exortar ou dar uma orientação da parte de Deus. Observe que quando nós observamos a primeira carta aos Coríntios, tinha alguns ali que falavam para Paulo como a igreja estava e o que precisava ser feito. Paulo, ele precisava passar uma orientação conforme aquilo que ele recebia do povo que estava lá. Entenda uma coisa, irmão, muitas das vezes a pregação ou o culto de ensino é justamente para tratar de coisas a qual nós fazemos que não agradam a Deus. Então na igreja de Coríntios tinha alguns que se deitavam com a mulher de seu pai. Estava acontecendo muitas coisas. Uns adoravam a Paulo, outros adoravam a Apolo, outros a Cefas, outros a Cristo. E Paulo, sabendo de tudo isso, ele traz uma recomendação. Não vamos falar uma exortação, mas uma recomendação, para que eles andassem conforme a vontade do Senhor, conforme aquilo que Deus quer, sabendo que os homens que estavam ali, sabendo que aqueles que eram figuras principais, eles não eram justamente os principais da obra, mas aquele que operava através da vida deles. Aleluia! Era o principal. Nós precisamos entender algumas coisas, porque não é eu, o pregador, que faço, mas é ele que faz. Não é o cantor que faz, mas é ele que faz. E essas coisas acabam trazendo para as nossas vidas um esfriamento espiritual. As pessoas, por receber muitos elogios, acabam assim então apegando-se àquilo, e por que não dizer se esfriando espiritual? Como assim? Porque conforme ele vai pregando, conforme vai cantando, alguém passa: nossa, que pregação maravilhosa, nossa, que louvor maravilhoso, Deus se manifestou. E isso a pessoa vai descendo. As pessoas vão deixando de ler a Bíblia, vão deixando de orar, vão deixando de buscar a Deus, e só vão recebendo os elogios. Só que se esquecem que a essência de tudo aquilo é daquele que nos tirou do lamaçal do pecado e nos colocou para fazer uma obra na presença de Deus. É verdade. Observe que há pessoas, Cristo ele fala, o Paulo ele fala que nós
estamos introduzidos no corpo e somos membros do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, somos membros, formando sim uma unidade. Observe uma coisa, que há partes do nosso corpo que não vai aparecer tanto, mas tem grande fundamento na igreja, ou seja, dentro do nosso corpo. Tem coisas que não aparecem. Por exemplo, o nosso coração, ele não aparece, mas se ele parar de bater, a pessoa morre. Tem outra parte fundamental que é o cérebro. Se o cérebro parar, ele morre. Os órgãos internos são muito importantes para o bom funcionamento do corpo. Então, haja vista que eu vou dizer aqui para você que tem pessoas dentro da casa de Deus que não aparecem tanto, mas tem um grande fundamento na obra do Senhor. Há pessoas que não vai aparecer, mas tem um grande fundamento na obra do Senhor. É melhor que nós sejamos como João Batista, ele disse, que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Não é eu, mas é ele. Não é por mim, mas é por ele. É por causa dele. Eu sobrevivo por causa dele. Eu caminho por causa dele. Eu respiro por causa dele. Eu faço alguma coisa por causa dele. Eu sou bom e por pó voltarei. E se ele não quiser, eu continuo. Oh glória! Até que eu venha. O que eu quero dizer para você é que há pessoas que vão aparecer, assim como vocês me observam e veem meus olhos, veem a minha boca, veem o meu cabelo, veem a minha face. Não sou tão bonito assim, mas você me vê. Há pessoas que vão sobressair, vão aparecer. O meu corpo está tampado, mas vocês conseguem ver a minha mão. Então, vocês vão ver partes do meu corpo que vão aparecer. Na foto do banner está lá, Pastor Wellington está lá. Então vocês sabiam que eu ia estar aqui em um dia da festividade. Nós podemos observar que as pessoas vão por aquilo que eles veem e não por aquilo que está interno. Estou sentindo Deus. Oh, glória. Você pode observar que as pessoas vão por aquilo que estão vendo. Eu garanto para você, irmão, que se fosse a foto de um pregador itinerante, bem conhecido das redes sociais, essa igreja não caberia a gente aqui. Mas as pessoas vão por aquilo que elas veem, em nome de Jesus. Há pessoas que observam, esse pastor vai estar lá, então não vou estar. Mas se fosse o da internet, estaria. As pessoas observam o exterior e não o interior. O que vale tanto não é quem, mas é como está. O que vale tanto não é, aleluia, o ser, mas é como está interiormente na presença de Deus. Nós não aparecemos, quem aparece é Ele. Glória a Deus. Nós não fazemos, quem faz é Ele. Nós temos que entender que somos um instrumento usado por Deus. Para fazer a obra do Senhor. Deus está me levando ao outro lado, eu ia falar outras coisas. Nós temos que entender, meu amado, que é Ele que faz em nós. Pois bem, quando eu fui estudar, Deus falou comigo, vai lá em Apocalipse. Eu falei, você, fui lá. E comecei a estudar essa igreja, irmão. E eu comecei a observar algumas coisas que é interessante ressaltar no dia de hoje. A carta escrita por Jesus, ditando a João, ao Apocalipse, nós podemos observar que Jesus, ele tem uma direção. Jesus, ele escreve, manda escrever
escrever para o anjo da igreja. Ele diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. Ele está falando: olha, quem está falando contigo é aquele que tem o controle de tudo. As 7 igrejas, ou seja, as 7 estrelas, significam os 7 pastores das 7 igrejas. Os 7 castiçais é as 7 igrejas aonde ele passeava por dentro. Era Jesus dizendo: olha, quem está falando com você tem o controle de tudo nas mãos. Não vai pensando que as coisas saíram fora de controle porque alguém caiu dentro da igreja. Não vai pensando que as coisas estão fora de controle porque alguém adulterou. Não vai pensando que as coisas estão fora de controle porque alguém falou mal de você. Não. Não vai pensando que as coisas estão fora de controle porque alguém se levantou contra a tua vida. Não. Não está fora de controle. É Deus mostrando para você que até mesmo dentro da igreja tem alguém. Oh, glória ao nome do Senhor. Que não anda nos caminhos do Senhor. Oh, glória. É Deus mostrando para mim e para você que dentro da igreja também tem as dificuldades. Oh, glória ao nome do Senhor. É Deus mostrando para mim e para você que não é só dentro, né? Não é lá fora só que tem dificuldade, mas aqui dentro da igreja também tem pessoas que não honram o nome do Senhor. Tem pessoas que não honram o Evangelho. Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia. É Jesus mostrando. E ele dizendo para mim e para você: olha, eu não perdi o controle, eu estou com o controle em minhas mãos. Oh, glória ao nome do Senhor. A verdadeira igreja, meu amado irmão, oh, glória. Aleluia. Infelizmente, nem todos que estão aqui vão subir. Oh, glória ao nome do Senhor. Se o arrebatamento acontecesse agora, nem todos que estão aqui subiriam neste momento. Oh, glória ao nome do Senhor. Mas tem uma igreja dentro de outra igreja que ao tocar o som é da trombeta. Vai subir, vai subir, vai subir. Oh, glória ao nome do Senhor. Ele tem o controle em suas mãos. Ele tem o controle em suas mãos. Oh, glória. Nós podemos observar que ele vai dizer no versículo de número 2: olha, eu conheço as tuas obras. Aí Deus falou comigo: por quê? Não é aquilo que eu estou vendo, ou aquilo que eu faço na igreja. Vai ter oração? Estou lá. Ensaio? Estou lá. Vai ter o congresso? Estou junto. Evangelismo? Estou junto. Você pode estar. Aleluia. Mas Ele conhece as suas obras. É Jesus dizendo para mim e para você: eu conheço a tua intenção. Eu sei qual que é a tua intenção. O porquê você está fazendo isso. Eu sei a intenção do teu coração. Para que se mostrar? Para que se mostrar para falar que é melhor que alguém? Para que ir para o evangelismo para falar, mostrar que você foi? Que o seu coração não está nisso. O que vale é a intenção do coração. O modo que você está fazendo isso, glória ao nome do Senhor. Qual é a maneira que você está na presença de Deus? Ei, irmão, Deus não me tirou lá de casa para me falar mentira, para me falar a verdade, glória ao nome do Senhor. Qual é a intenção do teu coração? Como que você está?
pastor Charles, tem muita gente saindo da igreja porque só queria o cargo, glória ao nome do Senhor, mas nunca esteve na presença, glória ao nome do Senhor. Eu sei a tua obra, eu sei as tuas obras, eu te conheço no oculto. Eu te conheço no teu íntimo. Não adianta mostrar que é santo aqui e for para oração, se quando Deus te chama pela madrugada, você não se ajoelha para orar. Glória ao nome do Senhor. Não adianta copiar uma mensagem do YouTube para pregar, não, filho. Tem gente que copia, fica horas lá copiando, não tem capacidade, ou glória ao nome do Senhor, de se ajoelhar e pedir para Deus uma mensagem sincera no coração de Deus. É bacana, oh glória ao nome do Senhor, irmão. Ei, você está sentindo a presença dele aí, oh glória? Se você está sentindo a presença dele, oh glória ao nome do Senhor, vai sentir tua palavra, oh glória ao nome do Senhor. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras, oh glória ao nome do Senhor. Eu estava sentado ali, o pastor Charles falou assim: deixa Deus te usar. Eu falei: é para isso que eu vim. É para isso que eu estou aqui. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus. Jesus conhece, Ele sabe quem é você, Ele sabe as obras que você tem feito, Ele sabe o oculto, porque Ele tem olhos de chama de fogo. Aleluia. Oh glória. Ele só não observa a aparência, que nem Samuel. Estava lá os 7 irmãos de Davi. Passa Abinadab, Eliá, Samar. Os 3 estão no exército de Saul ou de Abner. Estão lá no exército. Eram homens que deveriam estar na frente. Eram homens que deveriam estar batalhando. Eram homens que tinham posição. Só que eles estavam lá de aparência. É tão verdade isso que eu estou falando para você, que Deus vai observar Samuel e eu penso que Deus vai olhar: olha, Samuel, eu sei que você vai escolher errado, mas eu vou interferir. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou interferir em muitos ministérios. Vai estar pronto para ser ungido, mas não vai. Deus vai trazer um despertamento para o pastor. Oh glória ao nome do Senhor. Vai trazer um despertamento. Vai trazer vai abrir os olhos do pastor e vai mostrar quem ele é. Glória a Deus. Antes de ser ungido. Oh glória. Aleluia. Porque hoje se unge por causa do dízimo que tem. Aleluia. Sabe por que aqui está dizendo aqui? Olha, eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, tua perseverança, que não pode suportar os maus. Aí você observa a parte B do versículo que diz assim: olha, que pusestes a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Aleluia. Olha o que Deus está dizendo. Os efésios, o povo que estava lá, não suportavam os maus e colocavam à prova aqueles que se diziam ser e não era. Porque falar não quer dizer que é. A gente vai provar com as nossas atitudes. Mostrar: eu sou o pregador, prego, maravilha.
fora disso daqui. Glória a O Deus. que eu faço depois que eu não estou no culto? Aleluia. Sabe o que eles faziam? Os itinerantes iam pregar. Chegavam lá, pastor. Sabe o que eles faziam? E isso daqui é uma dica para todos os pastores que aqui estão. Eu vim pregar. Você veio pregar? Eu quero saber qual é a tua mensagem. Qual é a tua doutrina? Qual é a tua doutrina? O que você vai falar? Você está em comunhão? Não é por ter uma boa palavra, mas tem muitos que estão subindo em cima do púlpito e não tem mais pastor. Não tem uma igreja para ceiar, vai para um canto, ceia ali, vai para outro, ceia ali. Ei! Se enraiza, oh glória ao nome do Senhor. Oh glória ao nome do Senhor. As pessoas estão se levantando, sou apóstolo, se auto-intitulando, mas não passou pelo processo. Sabe quanto tempo Paulo passou para a primeira viagem missionária? Depois de 14 anos após sua conversão. Aí você começa ontem e quer começar já, de imediato. Eu já quero ser pastor, parece que até virou moda. Vai pastorear, filho. Não sabe nem que é aconselhar uma ovelha ainda. Não sabe o que é ficar até meia-noite na igreja resolvendo o assunto das outras pessoas, enquanto a sua casa ou glória está desmoronando. Aí quer ser. Eu quero ser presbítero, mas não tem uma hora de mensagem. Não tem um ensinamento baseado na Bíblia. Irmão, quando eu leio a Bíblia, tem versículos que alegram a gente, mas se a gente vê o contexto mesmo, meu irmão, deixa o contexto do negócio para chegar até ali. Eu fui na igreja do pastor Flávio, preguei o capítulo 3, que fala da igreja de Filadélfia. Aí o tema lá foi: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo poucas forças, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Aí vem o contexto da igreja de Filadélfia: a perseguição na igreja. Qual é o contexto? Roma predominava. Aqueles que negassem a César como Senhor, era bem assim: nós adoramos a Deus aqui, adoramos ao Senhor aqui, né? Só que se nós não adorássemos a César, nós morríamos. Se não adorássemos a César, nós morríamos. Então o nome de César tinha que ser também a altura de Cristo ou até maior. Você entende, irmão, isso daqui? A perseguição na igreja era tão grande que quando eles montavam o seu comércio, os soldados romanos iam lá e derrubavam. Não tinha mais como trabalhar. Eles viviam debaixo da dependência de Deus. Aí nós vemos o contexto nos dias atuais. A pessoa entra na igreja, o obreiro não cumprimentou, vou sair da igreja, o obreiro não gosta de mim. Entra na igreja, o pastor falou uma palavra, não gostei, foi indireta para mim, vou sair da igreja. Nós temos que entender que não tem igrejas perfeitas. Não é porque Filadélfia não recebeu uma repreensão que não tinha falha nela também, porque tinha. Mas não era necessário Cristo relatar eles, porque não era tão pesado, mas tinha falha.
Aleluia. Por que o Senhor diz isso, pastor? Porque a Bíblia diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou se dissermos que não pecamos, já pequei. Então todos tinham pecado, todos erravam. Era a conduta que fazia a diferença. Nós temos que pegar essas igrejas e não olhar como um todo, mas sim em uma única pessoa. Diga quem? Diga quem? Você. Aleluia. Se Deus está dizendo aqui, olha, em Éfeso vocês trabalham, vocês não suportam os maus, os falsos ensinadores veem vocês já. Opa, cadê sua carta de recomendação? Quem é o teu pastor? Dá o número do teu pastor, porque eu quero ver se você é dizimista. Hã? Quando fala de dízimo, todo mundo não tem glória não, né, irmão? Aleluia. Pergunta se é dizimista, se é exemplo no bairro onde mora. O problema é que quer colocar em cima do púlpito, aí prega qualquer coisa, meu irmão, ô glória. Aí a igreja sai chateada, a igreja sai machucada. Aí o pastor tem que ir lá tratar novamente, ô glória. Ei, meu amado irmão, ô glória, no nome do Senhor, observa quem você está colocando em cima do púlpito. Observa, ô glória, no nome do Senhor. Recomendação para os pastores, em nome de Jesus. E sofrestes, teis paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Agora o versículo 4, que é onde eu encaixo lá em Efésios: desperta tu que dorme. Por quê? O que ele vai dizer no versículo 4? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Como assim, pastor? A igreja trabalha. Como assim, pastor? A igreja é perseverante. Como assim, pastor? A igreja tem paciência. Como assim, pastor? Oh, glória ao nome do Senhor. Não tenho amor então pela obra. É o que eu falei. Não é pelo que você faz, mas é aquilo que você é essencialmente. É a essência, meu irmão. Glória ao nome do Senhor. Glória. Não é o tanto aparecer, mas é a sua essência, aquilo que está dentro de você. Glória ao nome do Senhor. Essa igreja era tão difícil, porque se nós for olhar o contexto dela, nós podemos observar algumas coisas. E uma das coisas que eu observei, que havia ali em Éfeso o templo de Diana. Havia ali cerca de 1000 prostitutas dentro daquele templo. E sabe como elas cultuavam a Diana? Com seus corpos. Quando nós observamos a história, nós podemos observar que salteadores iam para aquele lugar. Ali era fácil o acesso para se achegar até ali. Então muitos estrangeiros vinham de fora, justamente por causa do templo de Diana, porque o comércio ficava ali. Então Efésios era muito movimentado por essas pessoas que praticavam artes libidinosas, praticavam orgias. Então Éfeso era muito famosa. E esse era o contexto que Paulo estava enfrentando. Isso é o que Paulo enfrentava, mas com oração e perseverança. Aleluia. Ele alcançava aquelas vidas que estavam lá. Com oração e perseverança, eles alcançavam aquelas almas que estavam lá. Paulo, ele deixa o povo preparado ali. Oh, glória ao nome do Senhor. Mas não desamparados. Não desamparados, eles estavam ali. É por isso que lá em Efésios ele fala: olha, desperta tu que dormes, deixa a luz de Cristo resplandecer na tua vida.
lado você está? De Deus? Ou do diabo, irmão? Para que Deus te chamou? Para que Deus te chamou? Não foi para combater as hostes espirituais da maldade, porque você combate contra o seu irmão que está dentro da casa do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Quando tem oportunidade, usa a oportunidade para acertar o irmão, lançar uma flecha contra o irmão, irmão. Isso. Deixa a palavra. Deixa a palavra pregar. Deixa a palavra pregar. Oh, glória ao nome do Senhor. Quando Josué manda os espias para ver a terra de Canaã, para mostrar como que está, eles chegam em cima do muro. Eles observam uma casinha. Ele fala: é ali que nós vai. Quem está na casinha? Raabe, a prostituta. É minha fala. Imagino eu que ele chega lá. Chegou o tempo de você escolher de que lado você está. Chegou o tempo de você escolher de que lado você se encontra, irmão. Chegou o tempo de você escolher. Para de viver para lá e para cá, irmão. Para com isso. Uma hora eu sou crente, outra hora eu estou no funk. Uma hora eu sou crente, outra hora eu estou fofocando da vida do irmão. Uma hora eu sou crente, mas na outra hora eu estou querendo bater no irmão. Oh, aí ficou difícil dar glória, né, irmão? Oh, glória ao nome do Senhor. Fica difícil dar glória a Deus, né, meu amado? Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória. Dá glória a Deus aí, irmão. Agora, vai. Oh, glória ao nome do Senhor. Ei! Deus te chamou para a luz. Para a luz, para a luz, para a luz. Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. De que lado você está? Ei, Raabe, larga essas práticas e vem para a presença. Vem para a presença, vem para a presença, vem para a presença. Estamos vivendo tempos difíceis, irmão. Oh, glória ao nome do Senhor. Tempos onde as pessoas caem, as pessoas não têm uma compaixão. O irmão cai no adultério, vamos deixar de canto, não vamos mais falar com ele, deixa ele lá. Ele vai se sentindo oprimido tanto que ele sai da igreja, irmão. Foi para isso que Deus te chamou? Quando eu vejo o capítulo 8 de João, a Bíblia vai dizer que os escribas fariseus queriam tentar Jesus, mas se nós observarmos a leitura, diz que Jesus estava no monte, orando de madrugada e pela manhã ele estava ensinando. O que você tem feito pela madrugada? E aquele site lá que você está acessando? E aquela conversa lá no Facebook? Oi? Jesus viu o seu oi. Viu a foto da irmãzinha? Eu vou deixar um like aqui. Você é servo de Deus, filho. Oh, glória. Fica tranquilo que na hora certa Deus vai mandar Rebeca. Porque você quer se envolver com Jezabel? E as irmãzinhas que querem ver Sansão é servo de Deus. Aí Sansão pega assim, tira a roupa, mostra o músculo. É esse.
Aí tem um irmãozinho que está lá assim, ó, orando. Senhor, me traz a Rebeca. Me traz a Rebeca. Aí ela olha para Sansão. Irmão, Sansão foi homem de Deus sim, mas ele fez coisas que não podia não, meu irmão. Foi separado, sim. Tem muito obreiro separado aí fazendo coisas que Deus não quer. Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Desperta do que dormes, oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia, Deus. Sansão não podia passar perto de vinho, vai tomar vinho. Sansão não poderia tocar em coisa morta, vai tocar no leão e pegar o mel. Ainda sai dizendo, minha vitória teve sabor de mel. Ei, irmão, sabe que Deus está dizendo? Tem vitórias que não fui eu que te dei. Tem vitórias que não fui eu que te dei. Foi você mesmo que foi lá e tocou. Ou melhor dizendo, tem batalhas que eu te dei, mas por que você voltou naquela batalha? Por que você voltou lá? Oh, glória ao nome do Senhor. Deus falou no meu coração aqui agora, irmão. Eu vou falar, não vou guardar não. Oh, glória ao nome do Senhor. Deus está dizendo no meu coração assim, olha, lembra, sabe daquela menina lá que você conversava lá no Facebook? Era uma tribulação na tua vida. Por que você está voltando lá? Eu já dei a batalha na tua mão, você já venceu, por que você quer de novo? Sabe aquele menino que você conversava, era uma tribulação na tua vida? Por que você quer trazer ele de volta para a tua vida? Irmão, glória ao nome do Senhor. Deus está dizendo no meu coração, eu tenho coisa melhor para você. Eu tenho coisa melhor para você. Oh, glória ao nome do Senhor. Desperta, 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 desperta. Oh, glória ao nome do Senhor. Labacana, labacana, baixurianda, labanai. Oh, glória ao nome do Senhor. Tem glória a Deus aí, irmão. Oh, glória. Tem uma levantada aí, oh, glória ao nome do Senhor. A glória. Exalte a Ele, oh, glória. Oh, glória. Aleluia. O fracasso de Jonas foi não obedecer, pastor. Você vê, a Bíblia mostra, ele recebe a instrução de Deus. É um homem que recebe a instrução de Deus, irmão. Só que ele pega a instrução de Deus e diz, não vou. Vou parar. Descer para Jope. Observe, desceu para? Pega o navio para Tarsis. Paga lá, ele desce para o porão. Meu Deus. Você vê que a sua desobediência só está fazendo você descer? Você pensa que acabou? Sobreveio a grande tempestade. Sobreveio a grande tempestade no barco. Os tripulantes estão lá fazendo tudo que pode. Aí o chefe dos tripulantes desce lá. Quem é você? Sou hebreu. A quem você serve? Ao Deus vivo. O que você está fazendo aqui, rapaz? Hã? O que você está fazendo lá naquele local? Deus não mandou você ir lá na rodinha que você frequentava, porque você está lá. Glória, aleluia, Jesus. Deus já te tirou do lamaçal, meu irmão, porque você está voltando. Aleluia. Deus tira as pessoas, pastor Adão, de um lugar, um lamaçal de pecado. Estou limpo, estou lavado, estou remido, vou voltar lá para evangelizar. Vai ficar lá, filho. Toma cuidado, oh glória ao nome do Senhor, você vai ficar lá. Oh glória ao nome do Senhor. Aí vai vir aquela namoradinha de antes. Nossa, como você está bonito. Nossa, é claro, filho. O Espírito Santo está habitando na tua vida. Oh glória ao nome do Senhor, você está melhor. Oh glória ao nome do Senhor.
Você era treva, agora é luz. Oh, glória ao nome do Senhor. Você era treva, agora é luz. Oh, glória ao nome do Senhor. Aí ele diz assim: nossa, que bonitão. Nossa, tá com o carrinho novo. E aí, já casou? Não, não casei não. E aí, vão voltar? Vai. Aí você volta com ela e volta para as práticas antigas. Irmão, Deus está dando um alerta para o teu coração hoje. Oh, glória, desperta, desperta, desperta. Desperta, desperta, desperta. Ah, pastor, mas é coisa simples, é nas coisas simples que o diabo opera. É nas coisas simples que o diabo está operando. Aleluia, Jesus. Você acha que o diabo não opera dentro das igrejas? A pessoa fala, tem um avivamento, maravilha, vai ter um culto pentecostal, todo mundo vai estar pulando, rodando. Mas quando sai da igreja, não sabe nem qual foi a palavra oficial que leu. Não sabe nem qual foi a palavra ministrada. Oh, glória! Eu rodei. Por que você rodou, varão? Ah, porque eu vi os outros rodando, eu comecei também. Achei legal. Ei, isso não é para ser legal. É para você ser espiritual. Eu vou falar, irmão. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Oh, glória ao nome do Senhor. O Paulo escrevendo a carta aos Romanos, ele fala para nós fazer um culto racional ao Senhor. Oh, glória! É cultuar com consciência. Oh, glória ao nome do Senhor. Aí a pessoa fala, vou entregar o manto. Entrega o manto, pergunta, o que você falou, varão? Não sei o que eu falei, isso não foi de Deus. O Espírito Santo não tira a consciência de ninguém, meu irmão. Oh, glória ao nome do Senhor. Aí se cumpre, nossa, você lembra que eu falei? Irmão, você não é profeta. Glória. Eu não entendo esse negócio. Eu caí. Eu rodei, caí. Levantou, o que aconteceu? Tem que ter alguma coisa. Caiu por quê, varão? Ah, eu caí porque eu rodei lá e foi arrebatado. Mas o que você viu? Não vi nada, então você foi arrebatado. Foi só emoção. Deixa eu contar algo para você aqui. A minha esposa, ela não está aqui hoje. Ela teve 10 crises de epilepsia, 10 convulsão. Quando ela voltou do hospital, ela não conseguia caminhar, e eu tenho um vídeo até hoje para provar para os irmãos. Ela não conseguia andar. Ela andava com muita dificuldade com ajuda. Andava com ajuda. Ia ter uma campanha de oração lá no Atibaia, lá no Maracanã. E tinha que acordar das 5 às 6 da manhã. Ela falou, vamos lá porque eu vou receber o meu milagre. Eu falei, vamos lá. O teu milagre é meu. Vamos lá. Fomos, irmão. Começamos primeiro dia e nada. Segundo, parecia uma mão, irmão. Baixando, levantando e nada. Pensa que foi fácil aquela semana? Foi muito difícil. Mas no último dia, ela desceu aquelas escadas escoradas. E ela falou, hoje eu levo o meu milagre. Hoje eu levo o meu milagre. Começamos a orar, irmão. Orando. A irmã Neuza estava lá no fundo. Ela pegou, foi até a irmã Neuza, ajoelhando do lado dela e ficou lá. Orando. A irmã Neuza disse assim falou assim, o que essa mulher está fazendo do meu lado aqui? Eu não gosto de ninguém do meu lado. Aí Deus falou no coração dela, ora por ela. Oh, glória ao nome do Senhor. A Bíblia, aí ela pegou a mão da minha esposa e levantou ela. Quando levantou ela, levou para o meio da igreja. As irmãs que estavam lá fizeram uma roda em volta dela. Ela começou a orar juntamente com as irmãs. Daqui a pouco ela estava marchando na presença de Deus. Estava marchando. Marchando, ela caiu no chão. E nisso que ela caiu, ela falou que viu uma bola de fogo vindo ao encontro dela. Veio ao encontro dela, queimou todo o corpo dela. Quando ela se levantou, ela estava andando normal.
Deus quer fazer, irmão? Quando Deus quer fazer, irmão? Eu sei que ela desceu aquela escada escorada, depois subiu andando, sozinha. Não me dá a mão para subir, não precisa. Estou andando. Ei, para desse negócio, irmão. Glória ao nome do Senhor. Cair sendo que Deus não fez nada, meu irmão. Tem gente que cai aqui e cai lá fora também. Tem gente que dá glória a Deus aqui, mas xinga lá fora também. Tem gente que canta o louvor aqui, quero te adorar, Senhor, mas lá fora está no pancadão. Filho, desperta. Desperta. Vou terminar. Por quê? Eu falei de Jonas. Porque Jonas era para pregar em Nínive. E o que ele fez? Pegou um navio que ia para Tarsis. Deus coloca ele dentro do porão. Ele vai para dentro do porão com a sua própria vontade. E quando está a tempestade ali, faz aquele reboliço, ele diz: olha, se me jogar no mar vai voltar tudo normal. Aí o que eu acho interessante é que os tripulantes do navio não eram crentes, mas depois que foi jogado lá no mar o Jonas, eles viraram crente. O mar acalmou, veio um grande peixe, comeu. Aí Deus soprou no ouvido do peixe: leva ele de volta da onde ele saiu. Lembra-te da onde você caiu, irmão, e volta. Lembra da onde você caiu e volta. Oh, glória ao nome do Senhor. Eu não tenho oportunidade, tem, filho. Oh, glória ao nome do Senhor, tem oportunidade. O Deus que nós serve é Deus de oportunidade. Deus de oportunidade, irmão. Oh, glória, Ele não te desamparou. Ele não te deixou, glória, Ele está do teu lado dizendo: volta, filho, volta, filho, volta, filho, volta. Oh, glória ao nome do Senhor. Ele vai voltar da onde ele caiu e vai fazer a obra de Deus. Deus me fez lembrar de um outro texto bíblico que está em Mateus 25. E esse texto é muito importante para esse momento. Haviam 5 loucas e 5 loucas e 5. As 5 loucas tinham azeite, só que não era suficiente para aleluia. Vem no texto, irmão, está lá. Todas elas tinham azeite, só que as prudentes, elas compraram a mais, né, irmão? Aí entra naquilo que eu falei. Tem pessoas que por causa dos elogios, os tapinhas nas costas, ele fala: não preciso mais orar, não preciso mais ler Bíblia, eu já sei, eu faço teologia já, né? Não precisa mais ler Bíblia não, eu já sou batizado com o Espírito Santo. Filho, o Espírito Santo, quando ele vem na vida do cristão, ele vem com barulho, mas quando ele sai em silêncio. Aleluia a Deus. O glória ao nome do Senhor. 5 loucas e 5 prudentes. As 5 loucas tinham azeite, mas não era o suficiente. As prudentes tinham azeite e tinham uma reserva. Aleluia. Cadê a tua reserva? Glória a Deus. Se a trombeta tocar agora, você tem reserva? Se a trombeta tocar agora, você tem reserva? Rodar, pular, irmão, não quer dizer nada. Aleluia. Entra lá em Mateus 7:21. Senhor, em teu nome pregamos.
maldito que eu não te conheço. Não é a obra. Não é a obra que você está fazendo. Aleluia. É como você está servindo. É como você serve no teu particular, irmão. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Paulo ele está dizendo para aquela igreja: olha, desperta tu que dorme. Eu sei que vocês trabalham, eu sei que vocês estão na igreja, mas desperta tu que dorme. Aleluia. Desperta tu que dorme. Glória ao nome do Senhor. Não adianta, irmão. A Bíblia fala assim: olha, se você prega e não tem amor, sua obra é vã. Se você profetiza e não tem amor, tua obra é vã. Não quer dizer nada. Se você opera milagres e não tem amor, tua obra é vã. Ah, mas eu tenho dom, mas dom não salva. Aleluia. Ele está usando você como instrumento, mas naquele dia ele vai apartar de mim. Você não entende isso não, irmão? Não é porque sou espiritual não, meu filho. É porque você tem um dom, ele entregou para você. É algo precioso. Glória. Aleluia, Deus. É algo precioso. As 5 loucas estavam sem azeite já. Aí vem o anúncio, aí vem o noivo. Aí elas vão dizer: dai-me do vosso azeite. Dai-me do vosso azeite. É Deus dizendo para mim e para você: Wellington, você não pode salvar o povo. Wellington, você não pode salvar o Adão. Wellington, você não pode salvar o Charles. Você não pode salvar o Edivaldo. Você não pode salvar o Ronaldo. Você não pode salvar o Fábio. Você não pode salvar o Juarez. Não pode salvar o Natan. Você não pode. Por que, Senhor? Porque depende deles querer. Glória. Aleluia, Deus. Irmão, não somos nós que convence as pessoas. Aleluia. É o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então logo implica eu dizer, irmão, que a igreja não salva ninguém. Tem pessoas que dizem assim: salvei tantas almas. Quem disse que é você que salva, filho? Olha o que a Bíblia diz em Marcos 16 e 15, se eu não me engano: ide por todo mundo e pregai a toda. Aquele que crê e for batizado será. E quem não crê, não é por força nem por violência, é pela palavra. Se ela convencer, oh glória, ele vai. Glória. Nessa noite, irmão, oh glória, eu não vou prolongar mais, mas nessa noite tenha consciência que depende de você. Aleluia. Pedir oração é bom, é muito bom. O pastor jejuar por você é bom, é muito bom, mas isso não vai te salvar. Persevera você, ora você, jejua você. Você quer viver que nem grandes homens da Bíblia viveu, irmão? E dá para viver? Faça que nem eles fizeram. Oh, glória ao nome do Senhor. Faça que nem eles fizeram. Busque a presença de Deus. Eu não vim pregar uma mensagem para você pular, rodar aqui não, irmão.
Eu vim pregar uma mensagem para você se conscientizar. Não fique pensando que eu estou triste de ver vocês aqui observando, não, que eu não estou não, estou muito feliz. Porque vocês estão escutando a palavra. A palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Conhecereis a verdade e ela te liberta o nome. A verdade é a palavra, é a Bíblia. O glória. Meu Deus. Glória a Deus. Missionária Malúcio, por favor, pode levar, meu irmão? Em nome de Jesus. Aleluia. Meu irmão, nesse momento, a qual nós estamos vivendo na terra, não vou dizer que é cada um por si. Na tua salvação é. Mas você pode ajudar alguém que está do teu lado. Pode pegar o microfone, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A missionária vai louvar. Você que não aceitou a Jesus ainda e quer vir para a presença de Deus, se coloque de pé, igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus, Pai. Esse é o momento. Deus não é eu, o Wellington, mas é Deus que te convida nessa noite a estar na presença dele. Glória a Deus. Aleluia. Pode soltar o louvor.